Diz a palavra de Deus: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém. Vamos orar ao Senhor. Graças damos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, quer seja ela simples, clara, ou um texto difícil e complexo como esse, alvo de muitas batalhas teológicas, Senhor. É a Tua palavra e isso nos importa, e nos importa muito. Não é momento, Senhor Deus, para entrarmos em embates, por isso eu te peço, me ajuda a ser claro, evitando, Senhor Deus, as arestas do texto, não evitando-as para não explicá-las, mas explicando-as de uma maneira simples, no intuito de que todos que estão aqui, Senhor Deus, possam compreendê-las. Que não sejam evidenciados, Senhor Deus, as nossas dificuldades, mas seja evidenciado o Teu Evangelho. Porque a nossa intenção, Senhor Deus, é sairmos daqui transformados por Ele. Por isso me ajuda, Senhor Deus, a ser um canal Teu, esta noite, como o Senhor tem feito tantas outras vezes. E abre o coração dos Teus filhos, para que possam entender a relação que tem com a lei, de um modo como o próprio apóstolo diz, santo, justo e bom. Rogamos a Ti, ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém. Todas as casas têm regras, e é da natureza do ser humano não ser muito afeito às regras. Nós não gostamos de lei. Nós gostamos de fazer o que dá na cabeça. A gente gosta mesmo é de fazer o que nos agrada. E estar debaixo de lei nem sempre nos agrada. Mas mesmo nesse ambiente pecaminoso, o nosso relacionamento com a lei, porque é inevitável se relacionar com a lei, ele também é distinto, dependendo do papel que nós estamos exercendo em cada circunstância. Por exemplo, dentro da mesma casa, que tem as mesmas regras, as mesmas leis, todas as pessoas não encaram as leis da mesma forma. Pense que você é um funcionário da casa, um empregado da casa. E aquela casa, ela tem uma legislação própria. Mas não é a tua casa, é a casa de outro. E o chefe daquela casa, ele impõe as leis desde o primeiro dia. Os patrões são assim. Você chega na casa e ele vai te dizer: você precisa chegar às 7h, às 7h15 eu preciso que o café já esteja pronto. Às 7h45 eu preciso que você comece a irrigar as plantas do jardim. Às 9h você vai começar a organizar a casa. Às 10h35, todo dia descrito, regra por regra, atividade por atividade, horário por horário. Tudo meticuloso, sistemático, tudo regrado, tudo ordenado, tudo sistematicamente pensado. Porque é a regra da casa. E a regra da casa precisa ser seguida pelos seus funcionários. Mas numa casa assim, organizada, não são apenas os funcionários que têm regras a serem seguidas. A dona de casa também tem regras que são impostas pelo marido, que é o chefe da casa. Os filhos
tem regras a seguirem que são dadas pelos seus pais. O próprio pai, o chefe da casa, que impôs regras, ele também se coloca dentro das regras. Ele tem a obrigação de seguir as suas próprias regras, de respeitá-las, porque se ele não as respeita, ninguém mais vai respeitar. Só que a forma de nos relacionarmos não é a mesma. A forma do funcionário olhar para a lei da casa não é a mesma forma da esposa olhar para a lei da casa. Porque o funcionário só faz por obrigação e a esposa faz por amor. E por que a esposa faz por amor? A esposa faz por amor porque a regra que vem do marido dela, que é casado com ela, que cuida dela, que providencia tudo para ela, que deu a casa para ela, que deu os filhos dela, que é seu companheiro, seu amor, sua vida, que deu história juntos. Quando sai uma lei da boca daquele homem, é diferente, irmãos. Não pode ser igual ao funcionário. O funcionário cumpre regras frias. A esposa obedece o seu marido em amor. É fato que existem funcionários que são tão bem tratados e têm uma disposição de espírito tão bíblica que ao longo do tempo eles passam a admirar os seus patrões, a amar os seus patrões e fazer com alegria e presteza, semelhantes até a alguém da família, mas nunca igual. Ele pode sentar à mesa, teu funcionário contigo. Ele pode ter conversas amenas contigo. Ele pode ter certa afeição contigo. Mas ele, no final do expediente, ele vai para casa. Ou no final de um período, ele pega o ônibus, a moto, seja lá o que for, e vai para casa. Porque ele não é da casa. A lei não é a lei dele, foi imposta a ele. E o relacionamento que ele tem é como um peso. Mas não é assim com a esposa. Não deveria ser assim com as nossas esposas. Elas deveriam olhar para as ordens dos seus maridos e dizer: que bênção poder servir aquele que dá a vida por mim. Eu não estou tirando essa analogia da minha cabeça. Eu estou fazendo a mesma analogia que o apóstolo Paulo fez em Romanos capítulo 7, versos 1 a 6. Quando ele disse, observe, verso 1, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas o morto, o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ou seja, a analogia do apóstolo Paulo. A relação com a lei precisa ser a relação de uma esposa com a lei da sua casa, que foi imposta pelo seu marido. Então, quando nós olhamos, irmãos, para a nossa relação com a lei de Deus, e muitos crentes abominam qualquer forma de pregação a respeito da lei, eles estão se portando não como esposas de Cristo, mas como empregadas, servas infiéis, que não querem seguir a regra do patrão se não for por imposição. O patrão precisa estar com um chicote na mão para poder fazer o que tem que fazer. Nossos filhos, nossas crianças precisam ouvir isto, irmãos. Não obedeçam os seus pais simplesmente quando estiver com a vara da disciplina na mão. Que coisa terrível! Nossas crianças só obedecem aos seus pais se for sob ameaça,
são piores do que os piores empregados. Não reconhecem o que fazem os seus pais, dando tudo que precisam em casa. Esposas que não obedecem aos seus maridos, lembrem do que diz o apóstolo Paulo nas cartas pastorais, especialmente em Tito, capítulo 2, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, mestras do bem, obedientes aos seus maridos, para quê? Para que a palavra de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. Esposas que levantam voz para os seus maridos, piores do que os piores funcionários. Muitas vezes os mais rebeldes dos funcionários pensam, maquinam no coração, mas não têm coragem de levantar a voz para os seus maridos. E muitas mulheres na igreja têm a petulância de levantar a voz para os seus maridos, piores do que os piores servos. Que relação nós devemos ter com a lei de Deus? Se você está casado com teu velho marido, como disse o apóstolo Paulo, que te maltrata, que te ameaça, que deixa faltar as coisas em casa, que é infiel, prostituto. Esse é o teu antigo casamento? Essa é a tua antiga forma de lidar com a lei? A lei, segundo o pacto das obras, era assim. Te humilhava, te maltratava, só aceitava a tua perfeição, mas você sabendo que você não é perfeita. Que marido ruim é esse? Que humilha a mulher, que exige da mulher o que ela não pode dar. Todo aquele que se relaciona com a lei, pensando que vai poder fazer tudo que a lei manda, tem este homem como marido. Estão ainda sob os escombros do pacto das obras. Mas o apóstolo Paulo está anunciando aqui que aqueles que estão em Cristo devem se relacionar com a lei de Deus de uma outra forma. A mulher, quando se levanta pela manhã e tem um bom marido, ela está cansada, ela está exausta muitas vezes, teve que dormir tarde, resolvendo as coisas da casa. Mas o marido dela precisa tomar café. Os filhos precisam estar prontos para ir para a escola. A casa precisa estar ordenada. O marido levanta, dá um beijo nela. Ele não pede nada. Ele não precisa dizer nada para ela. Está implícito na casa. É regra da casa. É obrigação dela. Ela vai cumprir a sua obrigação em amor. Por isso, minhas irmãs, quando estiverem cumprindo seus compromissos, não faça como quem geme. Existem irmãs que são fiéis nos seus compromissos, mas passam o dia todo gemendo, reclamando, murmurando, para fazer aquilo que tem de fazer. Não é assim que vocês devem se relacionar com a lei da casa. Porque senão vocês não vão aprender a se relacionar com a lei de Deus. Porque é a lei de Deus que impõe estas atividades na casa. As nossas obrigações são duras, são trabalhosas. E por isto tem este nome, trabalho. Se fossem prazerosas, se fossem algo que nos trouxesse alento e diversão, não seriam chamados de trabalho, mas de descanso. Então nós devemos olhar para as nossas obrigações como uma boa esposa olha para as regras da casa e não como um funcionário ruim. Paulo tinha tanto temor que fosse mal interpretada a sua fala a respeito da lei.
que ele se antecipa àquilo que poderia ser levantado como objeção às suas falas lá na igreja de Roma. Lembre que o apóstolo Paulo, ele envia esta carta, ele não está lá. Então ele fica pensando, o que é que alguém lá de Roma vai pensar? Inicialmente ele pensou, na igreja de Roma tem judeu e gentio. E pode ser que algum judeu se ache melhor do que o gentio. Pode ser que algum gentio tenha, de alguma forma, a petulância de se achar maior do que um judeu. Então, no capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele encerra todo mundo numa situação só. Todos estão condenados. Aí no capítulo 4 em diante, ele começa a suscitar a solução do problema. Todo mundo está condenado. Como é que um pastor prega um sermão e termina aí? Não, primeiro é o diagnóstico. Todos carecem da glória de Deus, judeus e gentios. Capítulo 4, ele começa a pregar o evangelho, a esperança do evangelho. Capítulo 4, capítulo 5, justificação pela fé. E aí começam as objeções. E agora, como é que a gente vai lidar com isso? Então, já que nós estamos justificados pela fé, vamos viver de qualquer jeito? Aí ele diz no capítulo 6, verso 1, se antecipando às objeções, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele, de modo nenhum. De modo nenhum. Não vamos viver debaixo do pecado para que a graça abunde. Se fomos justificados pela fé, o próximo passo é santificação. É o tema que ele começa a tratar. Perdição, capítulos 1 a 3. Conversão, capítulos 4 e 5. Aplicando por meio da doutrina da justificação. Capítulo 6 em diante. Santificação. Como agora, justificados pela fé, nós vamos lidar com a lei. Aí ele suscita aqui a analogia do casamento e se antecipa a mais uma pergunta, capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Ele já disse, não podemos viver no pecado, mas viver de maneira santa. Mas aí depois ele diz o seguinte, essa lei, muitas vezes, ela trouxe para mim um peso. E pela justificação, pela fé, eu não tenho mais esse peso sobre as minhas costas. Aí alguém poderia pensar, então a gente deve desprezar a lei? Ele diz, de modo nenhum. Que diremos, pois, é a lei pecado? A lei não é pecado. Porque a própria palavra diz que a descrição, né, de pecado, ou a maneira que nós podemos definir o pecado, pecado é a transgressão da lei. Então a lei não pode ser pecado, já que o pecado é a transgressão da lei. Seria uma contradição de termos. Mas alguém poderia pensar isso. E de uma maneira sábia, justa, precisa, Paulo está se antecipando àquilo que os romanos poderiam pensar. A lei não é pecado. O problema não está no pecado, na lei. O problema está no pecado. É o que ele vai explicar. Veja, segunda parte do verso 7. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Agora ele começa a apresentar os usos da lei, que foram muito tempo depois, na Reforma Protestante, no século XVI, sistematizados em 3 usos. A lei é como um espelho, a lei é como um freio, a lei é como um aio. E a primeira das analogias é apresentada pelo apóstolo Paulo. A lei não é pecado. O problema não é a lei, o problema é o pecado. Por quê? Como eu posso demonstrar isso? Se não fosse a lei, eu não conheceria o pecado. Tem 10 mandamentos, ele escolhe um. O mandamento que diz, não cobiçarás. Final do verso 7. Se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu não saberia o que é pecado. Por que ele não saberia? Paulo não conhecia a lei. Claro que Paulo conhecia a lei, muito.
fariseu de fariseus, um homem versado na lei, um dos principais na sinagoga, como é que ele não conhecia a lei? Como é que em determinado momento ele percebeu isso? Foi um momento em que a lei foi colocada como espelho. Porque nós somos muito bonzinhos, muito santos, muito maravilhosos, até o momento em que a lei é lida no culto. E se nós tivermos sinceridade no nosso coração, no momento em que a lei é lida, nós somos humilhados. Nós reconhecemos ali que não deveríamos estar nesse lugar no momento em que a lei é aplicada a mim. E porque esta lei é diferente de outras leis, porque esta lei vai até um lugar que lei nenhuma vai. Você já viu alguma lei que diz assim: se você pensar e avançar um sinal, você estará multado? É impossível. Ninguém será punido por lei alguma pela possibilidade do erro, por pensar, por tensionar errar. Não existe. E por que não existe? Porque o foro íntimo não pertence ao homem, mas somente a Deus, nem ao Estado. Os estados mais totalitários, eles começam a fazer leis desta natureza, mas eles não têm como saber. Mas Deus sabe. O apóstolo Paulo, ele conheceu o seu pecado quando a lei disse: não cobiçarás. Quem pode saber o que passa na cabeça do outro? É interessante que o 10º mandamento, quando nós lemos, né, não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem o jumento do teu próximo. Ora, se você observar, a mulher do teu próximo já tinha sido tratada no 7º mandamento: não adulterarás. O boi jumento do teu próximo já tinha sido tratado no 8º mandamento: não furtarás. Não seria desnecessário falar não cobiçarás estas coisas, se estas coisas já estão circunscritas nestes mandamentos? É porque lá fica mais evidente aquilo que foi externalizado, o que foi falado, o que foi feito ou deixado de ser feito. Mas no 10º mandamento, não. Nenhuma palavra saiu da tua boca. Nenhum pensamento foi externalizado. Nenhuma negligência. Mas mesmo assim a lei te condena. Se a lei não dissesse isso, irmãos, nós pensaríamos que somos melhores do que somos. Mas a lei de Deus, agindo como um espelho, ela faz-nos entender a miséria do nosso coração. Quando é lido o 10º mandamento, porque quando vai sendo lido, não adulterarás, o sujeito diz: nunca deitei com mulher que não fosse a minha. Não furtarás, sou um homem honesto. Não dirás falso testemunho, falo pouco, só falo a verdade. Não cobiçarás. Aí o sujeito se acaba. Aí não tem que fique de pé. Do pastor ao visitante, ninguém fica de pé. Não que o ficasse nos outros mandamentos, entenda bem. É porque ele pensa que está de pé. Mas quando chega o 10º mandamento, o castelo de areia vem abaixo. Paulo disse: a lei é pecado? Não. Pelo contrário, a lei é um espelho. Se não fosse a lei, eu não conheceria quem eu sou. E eu só conheci quando ela disse: não cobiçarás. Mas Paulo continua, verso 8, observe. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então não é a lei o problema, veja que ele muda. Ele tira a lei como se fosse esta o problema em si, era a objeção levantada
por este imaginário interlocutor romano, e ele agora diz o seguinte: não, o problema é que o pecado se valeu da lei contra mim. O pecado usou a lei contra mim. Ele operou em mim toda a concupiscência. Interessante que essa palavra concupiscência é a mesma palavra de cobiça no versículo 7. Então ele está dizendo, o pecado disse não, a lei disse não cobiçarás, assim eu me conheci. Depois ele diz, este pecado operou em mim toda a cobiça. Ou seja, a lei, ela revelou o que o pecado estava fazendo. Então a lei não pode ser má. A lei estava me ajudando a entender o que o pecado estava tentando me enganar. Ela revela, o pecado esconde. Enquanto a lei de Deus revela, me alerta o que eu não devo fazer, a lei esconde e me engana. Este pecado, usando a lei, operou em mim a cobiça, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Se não fosse a lei, o pecado não teria instrumento para ação. A lei não é um problema, mas o pecado está usando a lei contra mim. É interessante isso, né? Que se ninguém disser não pode, você às vezes não tem nem vontade de fazer. Tem um gramado aqui atrás. Nunca pensei em botar a placa e depois de meditar isso, agora que a gente não vai botar mesmo. Não pise. Você botar, não pise na grama. A vontade que der é você sair lá mastigando a grama todinha. É algo que está no coração da gente. Se disser, não passe por ali, a vontade que você tem de passar naquele lugar é uma coisa tremenda. Várias pegadinhas são feitas assim, né? Você coloca lá um lugar fechado, não olha, o sujeito vai lá olhar, aí tem alguém do outro lado, faz um susto a ele. Mas um exemplo melhor, muito mais nobre do que esse, é o segundo livro das Confissões de Agostinho, um dos maiores teólogos da igreja, teólogo do século IV. Ele conta uma história muito fantástica, história, a respeito de um pé de pera. Agostinho diz o seguinte, ele tinha acesso à pera quando ele queria, tinha peras maravilhosas na casa dele. Mas um dia ele se juntou com os coleguinhas, né? Com os amiguinhos, que só querem fazer o que é bom e brincar. E eles descobriram um pé cheio de pera. E eles foram para lá e ficaram balançando o pé até cair todas as peras do pé. As que não caíram, eles foram lá e arrancaram. O livro das Confissões é ele lembrando do que fez durante a vida e confessando a Deus. Isso passou a ser, inclusive, um gênero literário, Confissões. Começou com Agostinho dessa forma. Ele disse, como que confessando para Deus, Senhor, eu me lembro, eu não queria aquela pera. Quando ficaram as peras todas no chão, nós provamos de algumas e depois nós pegamos o restante e jogamos para os porcos. A gente roubou para jogar para os porcos. Não foi para dar para o porco porque o porco estava precisando. Foi pelo prazer de roubar. Senhor, eu tive o prazer de roubar. De tirar o que é do outro. Porque o tempo todo me diziam, não roube. E essa lei que estava no meu coração foi desafiada por mim. E eu pude brincar de ser Deus. Preste atenção nisso. Eu brinquei de ser Deus. Por quê? Porque Deus é que faz a regra. Como é que surgiu o primeiro pecado no mundo? Deus disse assim, coma de todos os frutos do jardim que eu te dei, menos deste fruto. Se você comer,
certamente você morrerá. Qual foi a proposta de Satanás? Se vocês comerem, vocês serão como Deus. Deus não quer dar esse fruto, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. É de uma tolice tão grande, irmãos, porque é como se Deus tivesse feito um jardim, colocado lá alguma coisa que fosse se levantar contra Ele, mas Deus é tolo. O Deus Todo-Poderoso faz algo que depois pode se voltar contra Ele. O homem acreditou nessa mentira que ele pode ser Deus. Mas sabe por que ele queria ser Deus? Não é para ter a glória de Deus simplesmente, não. É para ter o poder de Deus. Não é para ter a santidade de Deus, não. É para ter o poder de Deus. Porque para ter a santidade, Deus nos incentiva a sermos como Ele. Ele diz, sede santos como vosso Pai é santo. Ou seja, deve ser um desejo do coração dos homens ser como Deus em santidade. Mas nós não queremos em santidade, nós queremos em glória. Nós queremos em poder. Para dizer o que pode e o que não pode. Brincando de sermos como Deus. Isso acontece com tanta facilidade na igreja, irmãos. A gente começa a dizer o que pode e o que não pode. Mas não segundo a palavra. Nós temos a obrigação, sim, de dizer o certo e o errado segundo a palavra. Segundo o mandamento, apontando. Nós ensinamos os nossos filhos aqui na escola bíblica dominical e na escola durante a semana, para que eles memorizem os mandamentos e que eles identifiquem o mandamento em que caíram. Nossas crianças de 3, 4, 5 anos, quando pecam, diz assim, eu quebrei o 5º mandamento. Vamos orar. Ele ora pedindo perdão pela quebra do 5º mandamento. Ele não só memorizou, ele sabe aplicar para si. E eles aprendem que não existe 11º mandamento. Não existe 12º mandamento. Mas também não existem 9, nem 8. São 10. E crescem aprendendo a julgar todas as coisas por 10 mandamentos. Não o que eu acho, não o que eu penso, não é a minha preferência, não é o meu gosto, mas é o que disse o Senhor. Não brinque de ser como Deus. A igreja abraçou ao longo do tempo muitos usos e costumes. A mulher tem que vestir saia de tal tamanho. Não pode vestir calça. O homem não pode usar barba. Até mesmo, irmãos, hábitos de saúde, de higiene foram coibidos dentro da igreja de Cristo, sem apontar um mandamento. Mas aí a gente diz, não, mas isso aí é coisa de pentecostal. A gente não vai cair nessa, não. Pague para ver. Os presbíteros da igreja têm obrigação, irmãos, de zelar para que somente os 10 mandamentos sejam a nossa regra de fé e prática. Nada mais. Não temos preferências individuais. Não temos gostos particulares. No que diz respeito à moral, nós temos 10 mandamentos. Não temos 8. Não temos 9. Respeitamos o dia do Senhor. O mandamento mais esquecido da Escritura. Respeitamos o dia do Senhor, porque são 10. Mas também não vista, não toque, não coma, não beba,
Sobre estas coisas o apóstolo Paulo tratou nas suas cartas e disse: não tem poder algum contra a sensualidade. Não tem poder. E sabe por que não tem poder? Porque não procede da lei de Deus. A lei revela e a lei refreia o pecado. Quando a lei disse, por um lado ela estimulou, porque o pecado a usou, mas a função dela não é estímulo, é o contrário, é freio. Primeira analogia da reforma, ela é um espelho. Se ela não dissesse, não cobiçarás, eu nunca saberia. Depois, ela refreou o meu pecado. Ela sustentou, porque se não houvesse lei, nós estaríamos aqui ladeira abaixo. A lei é um espelho, a lei é um freio contra o pecado. Ele continua, verso 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Esse é um dos versículos difíceis, né? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E qual foi o tempo que o apóstolo Paulo viveu sem lei? Os debates são muitos aqui. Primeiro, diz respeito ao uso do pronome eu, que vai ser repetido muitas vezes aqui ao longo do capítulo 7. Alguns teólogos vão dizer que esse eu não é o apóstolo Paulo, mas se refere a Israel. É como se ele estivesse colocando no lugar de Israel, antes da lei e depois da lei. Tem uma dificuldade tremenda com esse tipo de aplicação, porque Paulo não faz isso em lugar nenhum. Outros vão dizer que diz respeito este eu a Adão. Adão não tinha lei, depois recebeu a lei, também tinha dificuldades muito grandes. Por quê? Porque sempre na hermenêutica nós devemos buscar a forma mais simples como a preferível. Qual é a forma mais simples, mais lógica? Paulo está até agora falando sobre si. Está nos ensinando como nós devemos relacionar com a lei. Está tratando dele com um interlocutor imaginário, mas sempre ele. Aí aqui ele vai mudar para quê? É Paulo dizendo como ele se relaciona com a lei. Antes de conhecer a lei, salvificamente, se ter conhecimento genuíno, ele tinha sim um conhecimento profundo da lei, mas ainda casado com a lei. Percebe? Esta foi a analogia que ele abraçou no começo, capítulo 7, versos 1 a 6. Ele estava casado com a lei. Depois que este velho marido morreu, ele teve verdadeira compreensão da lei. E ele que pensava que estava vivo, morreu. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Na hora que o mandamento tomou força diante dele, e ele percebeu que era um pecador, ele morreu. Morreu para si mesmo. A esperança do pecador é morrer. Porque dali surge um novo homem. Interessante que na analogia inicial ele dizia que quem tinha que morrer era o marido, agora ele matou a mulher, né? Ela morreu. Mas ele ganha um novo marido e uma nova forma de se relacionar com a lei, verso 10. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Quando ele descobriu o mandamento, ele disse: estou morto. Eu estou morto. Eu estava sendo enganado pelo pecado. O pecado estava tomando a lei e me enganando. Mas agora que eu tenho a compreensão correta a respeito do mandamento, eu percebo que estou morto. É a única esperança do homem, é quando ele percebe que está morto. Por isso é uma loucura, irmãos. É uma loucura de muitos pastores não pregar a lei. Como é que os homens vão saber que
estão em pecado? Como é que eles vão morrer para si mesmos? Como é que eles vão entender o poder do pecado se não há pregação da lei? Paulo disse, foi quando isto me foi apresentado que eu morri. E tendo morrido, eu percebi o engano em que vivia. Porque eu conhecia a lei, mas conhecia como? Era o pecado que usava a lei para me enganar, dizendo, cumpra a lei que você será salvo. Mas agora, quando eu percebi que é impossível, eu morri. Porque já, aquele velho homem já não tem mais esperança. A lei é um espelho que me ensina que eu sou pecador, é um freio para que eu não seja tão mal como eu deveria ser ou poderia ser, mas é um aio, é um guia para que eu possa caminhar de maneira sábia. Por isso ele termina o verso 12 dizendo, e assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Porque agora eu já não estou sendo mais enganado pelo pecado que usava a lei, mas agora eu compreendi que esta lei que me foi dada não é para que eu seja humilhado, não é um marido carrasco que coloca a lei em todo lugar para que eu simplesmente siga como se fosse uma escrava, mas é um marido bom, santo, justo e fiel. Agora, eu entendi como eu posso me relacionar com a lei. É como se o empregado ruim, depois de muitos anos servindo ao seu patrão, um dia Deus tocou no coração dele e disse, não haja assim. Não cumpra as ordens somente para manter teu emprego, isso é muito baixo. Olha para esse homem. Ele poderia ter qualquer outro empregado na cidade, ele te escolheu. Ele te paga um bom salário, ele te respeita. Aí Deus está transformando o coração daquela serva e ela passa a ir para o trabalho na segunda-feira com alegria. E veja só, a regra não mudou. 7 horas tem que estar lá. 7h15 o café tem que estar na mesa. 7h45 tem que estar aguando as plantas. E assim por diante o dia inteiro, todos os dias da semana. A regra não mudou. O que mudou? Eu não faço isso por uma obrigação, simplesmente para receber um salário. Pelo contrário, eu faço por prazer, porque eu amo o meu patrão. Mas é mais do que uma relação de um empregado com um patrão. Cristo é o marido da igreja. É como se uma esposa rebelde, que passou a vida inteira, reclamava para se levantar, reclamava para fazer o café, reclamava para fazer o almoço, reclamava para lavar a louça, reclamava para tudo. O tempo todo, desleixada, não se preparava para o marido, porque ela fazia aquilo ali simplesmente para ter um salário que nunca chegava. Ela era triste, infeliz, porque por mais que fizesse, o marido dela nunca via nada de bom nela, mas sempre apontava o erro. Até que o evangelho tocou no coração daquela mulher. E ela percebeu que estava sendo enganada pelos pensamentos mundanos, pela prostituição mental que nós temos hoje na nossa cabeça. E a lei disse, não faça isso. Volte para Cristo.
Esse é o trabalho da lei, dizer, você não vai conseguir, volta para Cristo. Por mais que você chegue 7 horas da manhã, nunca você vai receber o salário. Aí ela se volta para o patrão e diz, agora eu não vou fazer mais assim, não. Eu vou suplicar a misericórdia dele. Eu vou esperar na graça dele. E aquele patrão bondoso estende a mão. Trata ela bem. Aquele marido estende a mão. Honra a sua esposa. E ela se levanta agora, com as mesmas atividades, com as mesmas obrigações, com a mesma correria. Mas alegre, feliz, satisfeita, porque ela não faz para um homem mau, como era a lei do pecado, mas para um homem bom, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a tua visão a respeito da lei de Deus. Não é para você ler o mandamento e dizer assim, a partir de amanhã eu vou fazer tudo como Deus manda, para receber o salário dia 30. Vai quebrar a tua cara. Esse não é o teu patrão. Mas levante amanhã e diga, meu patrão me deu tudo ontem no domingo. Enquanto eu descansava, ele trabalhava por mim. Enquanto eu dormia, ele não deixou faltar o pão à mesa. Eu vou trabalhar com alegria para ele. Servos, funcionários, trabalhem assim amanhã. Mulheres, cumpram suas atividades, como a igreja cumpre as suas atividades diante de Cristo. Homens que têm funcionários, sejam senhores como Cristo é Senhor da igreja. Maridos, cuidem das suas esposas, como Cristo cuida da igreja. É a melhor relação que nós podemos ter, irmãos, com a lei de Deus. Em graça e amor. Amém.